Olá, pessoal. Bom dia. Estamos começando a aula 91ª do Seminário Clínico, com este texto aqui que eu vou compartilhar. Texto Confusões de línguas entre Freud e Ferenczi, Trauma, Sedução e as contribuições de Jean Laplanche, das professoras Juliana Baracat e Viviana Martinez. E do professor Jorge Luiz Ferreira Abrão. Um texto bem interessante para a gente, mais uma vez, introduzir a obra do Ferenczi. É bastante importante para mim que vocês tenham bem, bem lido, né, esses textos, né, tanto do Ferenczi quanto do Laplanche. Então, a gente vai passar no seminário clínico, só abrir aqui para lembrar vocês, agora nas próximas aulas, né? Nas próximas duas aulas, as aulas de maio, a gente vai passar por um outro texto da professora Viviana, que é um texto muito, muito legal, que se chama Susana e os Velhos, um texto lindo, muito bonito, porque trabalha com algumas obras de arte. Então, recomendo a leitura desse artigo. E depois, um texto do próprio Laplanche, que se chama Da Transferência, Sua Provocação pelo Analista. Então, estou, mais uma vez, introduzindo aqui alguns temas do Laplanche, para quem não leu ainda, né? Então, essa aula 91, a aula de hoje, vai ser uma aula para retomar, mais uma vez, né, a teoria do trauma no Freud e no Ferenczi, e como que o Laplanche vai tomar isso um pouco para a sua teoria, teoria da sedução generalizada, para que nas próximas duas aulas isso fique bem, né, bem sedimentado aí para quem está seguindo aqui no seminário clínico, tá? Então, as próximas duas aulas, né? Texto da Viviana sobre a Susana e os Velhos, texto muito bonito. ah, Depois, um texto do próprio Laplanche, na aula 93. E depois um texto do Christophe Dejour, retomando mais uma vez a coisa da psicossomática, e aí voltamos a mais dois textos sobre o Ferenczi. Então, estou indo e voltando um pouquinho, né, Laplanche, Ferenczi, para a gente indo fazer né, esse jogo aí de toque de bola, né, assim, entre os dois, tá? É, Enfim, estamos caminhando nessa direção. Queria que vocês ficassem bem firmes, né, com relação à obra do Ferenczi para a gente entender, né, a teoria da sedução generalizada nas próximas duas aulas, esses textos do Laplanche, tá? Então, na aula de hoje é só uma introdução, né? Vocês já me viram falar aqui no seminário clínico, para quem já acompanha, né, sobre essa confusão de língua, né, assim, entre o Freud e o Ferenczi, o que que aconteceu ali em Wiesbaden, em especial em Wiesbaden, quando o Ferenczi apresentou o texto dele, A Confusão de Linguagens, é, e como que o Freud, né, ficou bravo com o Ferenczi ali, né, porque ele estava retomando de alguma forma a teoria da sedução, né, que o Freud de alguma maneira nunca abandonou, a gente sabe disso, né, na obra dele. Ela volta e meia aparece, né, em vários textos, em vários trechos, né, o Freud retoma a sedução, né, ou seja, aquilo que o adulto real faz com o bebê, né, e faz com a criança, provocando trauma, provocando um excesso de excitação. É isso o trauma em Freud, né? É um excesso de excitação impossível de traduzir, né? Impossível de metabolizar, seja pela sua carga excessiva, ou seja, um fator quantitativo, seja pela sua carga qualitativa, ou seja, a criança não tem o significado, né, dessa excitação que é depositada pelo adulto.
Então, o Ferenczi, de alguma maneira, retoma essa a teoria do trauma em Freud, e a partir dali, desse texto, Confusão de Linguagens, né, parece haver uma ruptura, né? É disso que a Juliana, né, e colaboradores vão falar, e é sobre isso, então, que a gente vai ler aqui o artigo para a gente discutir mais um pouquinho, tá? É, então, grifei aqui algumas coisas, né? Para quem já me acompanha, eu vou me repetir, mas eu quero que isso esteja bem sedimentado para a gente entrar principalmente nos dois próximos textos do seminário, é o texto da Viviana e o texto do próprio Laplanche sobre a transferência. Para isso estar bem claro, eu acho que a gente precisa dessa base bem sólida, bem sedimentada. Lembrando, né, a Juliana vai lembrar isso, o autor, o Ferenczi, ele vai ser bastante estigmatizado na história da psicanálise, em especial por conta dessa fofoca do Ernest Jones, é um tipo de fofoca mesmo, não tem como descrever isso de outra forma, dizendo que o Jones, o Ferenczi, ele ficou doente, ele de fato morreu por conta de uma anemia perniciosa, e essa anemia supostamente, em alguns pacientes, daria sintomas psicóticos, né? E o Jones atribui esses últimos textos do Ferenczi a essa anemia, a sintomas decorrentes do seu adoecimento, né? O que é bastante absurdo, né, dada a consistência teórica, ética, né, desses últimos textos do Ferenczi, né? Para quem leu o volume 4 das obras completas publicadas aqui no Brasil, vocês têm uma dimensão, né, assim, da potência não só teórica, né, da retomada da teoria da sedução, como da potência ética, né, potência clínica daqueles textos, no sentido de um acolhimento e de uma elasticidade da técnica, né, que o Ferenczi vai propor, né, naqueles textos para acolher pacientes gravíssimos, né, pacientes muito traumatizados, né, pacientes graves. Letícia. Desculpa, bom dia. Não, só queria comentar uma coisa, que é uma coisa que eu sempre falo quando vem esse ponto, que eu acho que é um ponto importante, assim, para gente que trabalha com saúde mental, esse tipo de statement, né, do Ernest Jones é uma coisa que descredibiliza as pessoas que potencialmente têm psicose, né? Uhum, Assim, ou seja, além da forma perversa que é isso aí, né, essa frase que uhum, ele diz, e se Ferenczi fosse, uhum, né, um uhum. louco desvairado. A gente descredibiliza, a gente tira dele a possibilidade de Sim, ter. é, é, então, isso, esse é o argumento, assim, sabe? Tipo, então ele é um louco, eu desconsidero o que ele está falando. Não, assim, exatamente. acho que isso é totalmente contra antimanicomial, né? Assim, E eu totalmente, acho que totalmente. mesmo que ele fosse um louco desvairado, ainda assim teve contribuições Sim, espetaculares e esse é o ponto, assim, eu sempre sim, comento isso. total. Eu sempre pergunto nas minhas turmas também, para a gente perceber assim, né, o quanto que a gente é preconceituoso com relação aos psicóticos, em especial, esse tipo de adoecimento, né? Assim, se a gente tiver um colega ali na UFMG, que está formando ali na UFMG e for um colega psicótico, a gente encaminharia pacientes para esse colega? Né? Um colega que a gente vê que estudou, que sabe a teoria, que atendeu, né? Que entende, né? Efetivamente o que que é o atendimento clínico. A gente encaminharia pacientes para um colega psicótico, né? Acho que Esse é a um gente ponto que tem. eu falava muito lá na faculdade, que assim, pô, assim, as pessoas se afastavam e eu estava sempre junto, né? E Uhum, falavam, por que que você é amigo da fulana? Por que que você é amiga da... Eu falava, cara, porque assim, isso é ser antimanicomial, não é participar uhum, da semana da luta sim, antimanicomial. É quando uhum, você percebe que existe ali alguma condição e você ainda assim você fica, sim, né? Então, assim, você faz trabalho junto, você uhum, indica, você contribui, você tá junto, porque isso. é disso que a gente precisa, né? Assim, É ser fazer isso. antimanicomial só no discurso, Uhum, nossa, isso era uma briga que eu tinha lá na faculdade, e fazer muito, inclusive com professores, assim, sim, era brabo, era não é pesado, fácil não é vencer. fácil.
O próprio o Ferenczi, né, assim, quando ele acolhe, por exemplo, a Elizabeth Severn, que vai ser citada aqui nesse artigo, né, quando a gente lê os textos da Severn e ouve, né, a própria Severn relatada no diário clínico, né, ela, tipo, é fora da casinha, claramente fora da casinha. Acredita em telepatia, acredita, né, em forças espirituais, enfim, parece, né, assim, a um passo da psicose e é uma paciente muito importante para o Ferenczi nesses últimos momentos dele, né? Então a gente vê que esse tipo de acolhimento, assim, sempre vai ficar no limite, gente, assim, do nosso capacitismo, né? Vamos, né, situar também, né, a psicose como um certo tipo de incapacidade, né? E que a gente tem uma dificuldade particular, né, de acolher, né? Essa discussão é enorme, assim, passa, evidentemente, por essa questão que muitas vezes aparece, né, da gente ler tanto o crime, por exemplo, como sempre da ordem da loucura, né? Ah, não, o cara cometeu um crime muito grande, ele é um psicopata, né? Ele é um perverso. A gente leu um artigo aqui do Tami Ayush, a injúria diagnóstica, né? Tem uma aula dedicada a esse tema no seminário clínico, né? Então recomendo que a gente sempre pense a partir disso, né? Assim, o que que a injúria diagnóstica provoca na gente, né? Como que a gente usa, né, dessas coisas para deixar de ler algumas coisas, deixar de né, acolher, né, determinadas pessoas por conta dessa situação psíquica delas, né? Mas, enfim, a história é essa, a fofoca é essa. Isso, obviamente, no nosso campo, que é um campo muito atravessado, né, por esses valores morais, né, de que o analista é um sujeito bem resolvido, né, ele tem que estar bem resolvido, tem que estar bem neurótico, né, ele tem que ser um modelo moral, né, para os seus pacientes, né, isso acompanhou toda a história da psicanálise, né, a loucura do analista, né, é imperdoável, né, ao longo da história. Então, essa loucura foi atribuída ali ao Ferenczi pelo Jones, né, isso fica atribuído a ele, o texto dele fica muito relegado, né, e esse texto em especial, Confusão de Línguas, né, traduzido, né, recentemente pela Artes e Ecos como Confusão de Linguagens, né, diz a respeito dessa teoria da sedução que supostamente tinha sido abandonada pelo Freud, né? E que a partir daí o Freud, né, tipo, vira as costas para o Ferenczi, né? Não dá a mão, né? Não estende a mão, literalmente, segundo o que se conta, né? Lá em Wiesbaden, o Freud nem estende a mão ao Ferenczi, né? Para cumprimentá-lo depois que o Ferenczi, né, diz que vai ler o texto e vai, né, assumir as ideias dele, né? A argumentação da Juliana e colaboradores aqui é apontar que a teoria da sedução em Freud está ligada ao modelo neurótico e a teoria ferenciana vai nos ajudar a pensar nas organizações borderline e psicóticas, né? Ou seja, uma clínica do recalcamento do lado do Freud, uma clínica da clivagem do lado do Ferenczi. Então, são duas formas, né, de pensar o trauma complementares, não contraditórias. É isso que o Laplanche vai fazer a gente ver, vocês vão ver no final do texto, né, que a gente tem que ler junto, que a gente tem que costurar, né, juntinho. Então, a teoria da sedução em Freud, ainda hoje, né, se retomada, tal como retomada pelo Laplanche, nos ajuda a pensar a clínica da neurose. A clínica do trauma, né, da sedução, pensada pelo Ferenczi, vai ajudar a gente a pensar na força da clivagem, desse processo de defesa chamado clivagem, e nas consequências dessa defesa, que são principalmente as desorganizações ou organizações não neuróticas, né, mais próximas do borderline, das psicoses, como a gente vai ver. Então, a teoria da sedução, ela está muito articulada ao próprio nascimento da psicanálise. A ideia aqui, né, da Juliana é tentar mostrar, né, que no início, como todo mundo sabe dessa história, né, todo mundo leu aí a Introdução à Psicanálise, Psicanálise 1, né, na faculdade, o trauma está muito articulado, em especial a histeria, né, que foi a clínica fundante do Freud,
né? Isso é importante também, né? Foi uma clínica que o Freud elegeu, né, como clínica paradigmática, né? Foi exatamente a clínica da histeria, ou seja, uma clínica plenamente neurótica. Apesar de, não sei se vocês se recordam, nos estudos sobre histeria, as pacientes, de maneira geral, tinham até pequenos sintomas que a gente consideraria hoje quase psicóticos, alucinações, né? Despersonalizações graves, né? Então, quando a gente lê, né, alguns dos casos em estudos sobre histeria, a gente, mesmo o caso Catarina, que é o caso, o único caso, na verdade, que está descrito ali, onde houve abuso sexual propriamente dito, a Catarina está alucinando, né, aquele rosto, né, que vem na frente, né? E os fenômenos que a gente vê na própria Ana O, a Berta Pappenheim, né, o caso que foi atendido por mais tempo pelo Breuer, a gente vê também, né, sintomas graves, né? Ela parando de falar alemão, só fala inglês, né? Ela para de beber água, né? Então, assim, sintomas conversivos, claro, mas sintomas de angústia, de despersonalização, de sufocamento, né? Coisas que são bastante graves, mas, claro, o Freud situava esses sintomas no campo da histeria, né? O que é importante aqui na argumentação da Juliana é isso. O Freud está associando o trauma, né? E um trauma real, né? A formação do sintoma, dado que esse trauma ele vai acontecer, por assim dizer, em dois tempos, né? O tempo um, no qual a criança sofre um tipo de violência, né? Mas não sabe efetivamente o significado dela. E num tempo dois, em especial associado à adolescência, né? Quando a criança começa, né, a ter acesso não só às informações, mas também ao sentido mesmo do sexual. Esse tempo 2 significa o tempo um, ressignifica o tempo um. É essa a lógica do a posteriori, né, que está muito, muito articulada à teoria da sedução no Freud. O tempo 2 ressignificando o tempo um, né, faz com que esses ataques eles venham de dentro, né? Daí a elaboração do Freud, né, de que o ataque, né, o sofrimento da histeria é, é decorrente das reminiscências. Frase famosa, né, que ele vai apontar ali na, nos estudos sobre histeria, a histérica sofre de reminiscências, né? Ou seja, o ataque dos restos de memória que ficaram ali, agora ressignificados, né, pelo tempo 2, né, do traumático, tá? Vocês vejam que, mesmo quando a gente lê a obra do Freud a partir dessa leitura, né, o tempo um, tempo 2, o a posteriori, né, a gente nunca abandona completamente a sedução, né? Nos exemplos que ele dá, né? Nos estudos sobre histeria, o outro está sempre presente, né? O cunhado, né? Tem até uma parte que ela resume um pouco desses casos, né? Vou achar aqui, a gente volta. Ah, tá aqui, ó. Né? Olha só, tirando o caso Catarina, olha, que tem um abuso sexual, né, por parte do pai, as demais histórias ali, sobre os conflitos entre a sexualidade e a moral da paciente, por exemplo, a Amy e as acusações de que foi vítima sobre a morte do seu marido, a Miss Lucy e o amor impossível pelo patrão, e a Elizabeth e a paixão pelo cunhado vivo, né? Esses casos, de alguma maneira, trazem o outro ali presente, de alguma forma, né? Mas o Freud está querendo é, enfatizar a força que a fantasia tem, né, nesses casos. Então, é a força do desejo da criança, é a força do desejo, né, dessas pacientes adultas que é patogênica. É a própria fantasia que é patogênica. E aí eu vou tirando, né, um pouco da força do evento traumático inicial, né, do evento real inicial. Então, é essa leitura, né, que a gente vai fazer ao longo da obra do Freud, de que
a força do evento traumático, ela vai perdendo força, vai perdendo né, o lugar teórico, e o que vai ganhando força na obra do Freud é o lugar da fantasia e da própria força quase que inata, do próprio desejo da criança, né, que é ela mesma, essa força do desejo da criança, patogênica, né, é ela que vai gerar o adoecimento, tá? Então, vocês vão ver né, já vou adiantar aqui uma das teses do Laplanche, né, um desvio biologizante para justificar esse deslocamento. Então, para não falar da força do trauma real, né, do adulto ali presente no início, eu começo a falar da força do inato, da força, por exemplo, do Édipo, que é inato na criança a partir de uma perspectiva freudiana. Então, eu falo mais da força do desejo, do Édipo, da fantasia, né? Que, inclusive, vamos lembrar, as fantasias no Freud vão ganhar, inclusive, um sentido inatista também, quando ele traz as fantasias originárias, né? Fantasias originárias que já são também elas mesmas filogenéticas, inatas. Todos temos um pênis, o nascimento cloacal, né? Vários tipos de fantasia desse tipo que são inatas e que elas mesmas podem ter um tipo de efeito patogênico no sujeito. Então, é isso que o Laplanche está chamando de desvio biologizante, tá? A gente tira o foco do outro real e passa o foco para o inato, para explicar o patogênico, para explicar a subjetivação, né? A Juliana lembra o caso da Emma Eckstein, né, que é um caso que a gente tem acesso apenas pelas cartas ali do Fliess, é o caso relacionado ao sonho da injeção de Irma, né? A gente não tem os detalhes, né, públicos desse caso na própria obra do Freud, mas a gente conhece muito desse caso, né, pelo tanto que esse caso revela, né, dessa passagem aí, né, dessa saída, né, da teoria da sedução, né? É, Olha só. É precisamente através da análise de Emma que Freud se vê às voltas do problema da realidade material ou não dos relatos de abuso sexual sofrido por suas histéricas. De qualquer forma, esse caso possibilitou compreender o mecanismo atemporal que rege os processos inconscientes, já que observa que o atentado sexual sofrido por Emma numa fase precoce, o assédio sexual feito por um vendedor da loja, só adquire caráter traumático depois, através do sintoma aversivo ao entrar em lojas. Assim, surge o conceito de ação retardada ou a posteriori, sua tradução mais conhecida. Então, é nesse caso da Emma que a gente começa a fazer né, o Freud começa a fazer essa transição, né? A teoria da sedução em Freud, né, ela está profundamente articulada a essa temporalidade do a posteriori. A temporalidade do a posteriori, é, ela pode ter duas leituras, gente. Queria fazer um parênteses aqui. A gente já leu bastante sobre o a posteriori aqui no seminário clínico também. A gente já leu uns 2 artigos sobre essa noção, que eu acho que é importante a gente ficar voltando o tempo todo, por conta dessas duas grandes leituras do a posteriori que a gente tem. Uma primeira, que é essa que vai ter mais ênfase na obra do Freud. O a posteriori parece tirar a força do trauma original e dar força para a fantasia e a tradução desse segundo momento. Então, o que que é patogênico? É a tradução. O que é patogênico é a fantasia, é a força do desejo do sujeito. É isso que é patogênico. Uma outra leitura do a posteriori é a força que o Ferenczi vai principalmente salientar do evento traumático, que vai, por sua vez, impossibilitar muitas vezes, né, as traduções depois posteriores, né? Então você tem duas grandes leituras que mantêm a temporalidade do a posteriori como a temporalidade do trauma, né? Então isso eu queria grifar aqui para vocês, né? Eu acho que essa é a temporalidade do trauma para a psicanálise, seja nessa leitura mais freudiana, que vai enfatizar a força da fantasia, a força inata do desejo do sujeito, seja numa leitura posterior do Ferenczi, do Laplanche, do André Green, né? Que vai ler o a posteriori, principalmente a partir da força do tempo um, né?
força real, né, de sedução, de excitação, de implantação do sexual, né, proveniente do adulto real, concreto, né, que vai, essa força, né, oferecer mais ou menos possibilidade de ser traduzida depois, tá? Mas a temporalidade do a posteriori está totalmente mantida, tá? Numa leitura ou na outra. A gente só vai dizer do a posteriori aqui no Freud, né, numa leitura mais freudiana nesse sentido, que o a posteriori parece ser o tempo todo retomado como um tipo de ah, leitura de ressignificação do meu passado. Então, em Freud, o a posteriori ele vai perdendo esse poder de bomba relógio, por assim dizer, que o Freud tinha apontado no caso da Emma Eckenstein, tá? Ele passa a ser uma temporalidade de uma leitura do meu passado. E o exemplo clássico vem do próprio Freud. O sujeito que vê uma ama de leite amamentando na rua e olhando para essa ama de leite amamentando, pensa, a ama de leite que foi dele, que foi a dele. Ele vai pensar: nossa, se eu soubesse o como era bom, eu teria mamado mais, teria aproveitado mais essa cena. Essa piadinha machista do próprio Freud indica exatamente a lógica do a posteriori como aparece, né, de forma mais frequente na obra dele. É uma releitura do passado, é uma releitura de dar significação ao passado. Em Laplanche, Ferenczi, André Green, o a posteriori é uma bomba relógio. Então, são forças que estavam ali, excitações que estavam depositadas no bebê e que vão ganhar um sentido depois, e a criança, o adolescente, né, o adulto, não sabe de onde vem o ataque, não sabe, né, assim, por que que ele está sofrendo tanto. Só vem o sintoma, só vem a destruição a partir de dentro, né? De maneira geral, a pessoa nem sabe de onde vem o ataque, essa significação, muitas vezes, né, da cena sexual, como a gente vai ver nos casos de clivagem, muitas vezes ela até está consciente, meu irmão, né, me estuprava, meu irmão me violentava, mas a clivagem fez com que essa cena fosse destituída do seu sentido afetivo, por assim dizer, né? O sujeito vai se lembrar da cena, mas não vai atribuir a ela, né, o significado afetivo, a força afetiva que ela tem. Letícia. Mas a histérica também não sabe da cena E isso inicial. não sabe. Então, assim, é retirado energia para poder recalcar, né? Assim, Isso aí. ponto de vista de econômico, é retirada energia para poder recalcar. Isso. E Uhum. colocada energia depois, nesse a posteriori, no que seria a representação palavra. Eu Isso. tenho Na representação muitos. palavra. É isso. É isso É aí. colocada energia na representação palavra. Isso. É isso aí. A diferença para este outro, a posteriori, para esta outra leitura, é Uhum. que essa energia ela ainda fica lá e não recalca, é isso. 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 Eu Só tenho que essa ela sensação. fica separada também Aham. fica meio que flutuando, Exato. encriptada, ou seja, Em- retira a energia do evento traumático e essa energia fica atacando o sujeito numa forma de angústia sem virar sintoma. Isso. O que eu acho que ficou bem afastado Ah, é a ênfase. hum, A ênfase no Freud está no tempo 2, no poder patogênico da fantasia e da tradução. No Ferenczi, no Laplanche, no André Green, a ênfase teórica está no tempo um. É a força, é o excesso, a qualidade da excitação do tempo um, que vai, por sua vez, por conta dessa força, por conta desse excesso, impedir as boas traduções do tempo 2.
Então, na verdade, assim, a dinâmica da temporalidade do a posteriori, ela é basicamente a mesma nas duas teorias. Houve um Então, trauma, é isso que eu vejo também. Eu vejo a dinâmica econômica é basicamente a é mesma, a né? Porque mesma. eu retiro energia e não consigo, Isso, e ligo, não, na histérica, eu ligo no sintoma, mas isso. ainda sem ter conhecimento do Eu evento não conheço o original. tempo um, isso, Só que no outro eu conheço o tempo um, só que está sem energia. isso, E né? aí essa Então, energia está desligada, causando angústia. exatamente, é isso aí. Tá. Então, no Freud, você tem esse tempo um, que vai ser desconhecido, né? Vamos falar, por exemplo, nessas duas situações, que eu acho que tem várias situações para pensar a posteriori, mas vamos pensar nessas duas, semelhantes. O tempo um é desconhecido nos dois casos, tá? O que a gente tem na clínica é só o reconhecimento do sintoma e do sonho, né? Isso que vem como retorno desse tempo um já traduzido. No Freud, como que ele vai ler esse retorno do recalcado, né? Ele lê como a ênfase no tempo 2. O que é patogênico é a minha capacidade de fantasiar, é a reminiscência que eu tenho disso. É a minha capacidade de traduzir. É isso que é patogênico. É a contribuição do meu próprio desejo, da minha própria fantasia com relação ao tempo um. É isso que torna patogênica a coisa. No Ferenczi, e no Laplanche, no André Green, a mesma cena ela é lida sempre no sentido de enfatizar que o caráter patogênico não está na minha fantasia, na fantasia do sujeito, no desejo do sujeito, mas no excesso que foi depositado no bebê, na criança, no tempo um. É isso que dá o caráter patogênico e o impossível de traduzir do tempo um. É o excesso real do tempo um. Isso muda completamente a clínica, como a gente leu a posteriori, como a gente leu o trauma, né? Porque é como se o Freud tivesse o tempo todo enfatizando a força do próprio sujeito, como se ela fosse inata de alguma forma, e em Freud é um pouco inata mesmo, a força do próprio sujeito de traduzir, metabolizar, fantasiar, né? Perlaborar essas coisas que aconteceram com ele. Então, isso depende da força do próprio eu, né? Que o Freud, muitas vezes ao longo da sua obra, vai tornar como inata, vai tomar como inata. É essa a diferença, né? Então, estou pegando só dois casos iguais aqui, né? No sentido de que a gente só tem o sintoma, né, visível, mas como que a gente leria a partir de uma perspectiva freudiana e como que a gente leria a partir de uma perspectiva laplanchiana, tá? Então, o tempo um no Freud, ele diminui radicalmente como cena primária, né? Existe o evento, Freud nunca negou exatamente a existência desse evento, né? Que vai desencadear, né? Mas ele ganha essa força desencadeadora, esses eventos, por conta do desejo do eu, por conta do desejo do sujeito. Não é em si mesma a cena primária, por exemplo, que é traumática, mas é porque o sujeito está tomado já pelo Édipo, que é dele, inato, né? E um Édipo que veio forte demais, né? Que ele não conseguiu traduzir a cena primária, né? De maneira mais adequada. Então, isso está muito presente no Freud, é nesse sentido. A cena primária, talvez todos nós, né, que tenhamos presenciado a cena primária, ver os pais transando, né, ver algo da sexualidade dos pais, né, todos nós passamos um pouco por esse trauma, mas vai ser patogênico na medida em que a força do eu diante desse patogênico não for considerável o suficiente para combater, né, esse efeito de excitação que essa cena produz. Então, o Freud está o tempo todo tentando voltar a esse tipo de prioridade. É a força do eu, é a força do desejo do próprio sujeito e tal. No Ferenczi, a gente vai ver de forma clara que ele vai retomar a força do outro, não do eu. É a força do outro.
É a força do trauma de verdade, é se eu tive acesso à tradução, ao testemunho, ao reconhecimento, etc., ou não, né? Então, é nesse sentido, e isso vai abrir, claro, para novas discussões sobre clivagem, né? Que a gente vai ver mais tarde. Então, o Freud, ele fala, abandona supostamente, né, essa neurótica, observem aí, gente, assim, escreve-se com sem acento, tá? O Freud está falando de uma teoria das neuroses, tá? Então, palavra latina, né, que significa teoria das neuroses, o fim da neurótica, né, o abandono da sua neurótica. Os motivos também são conhecidos, todos nós, né? Ele teria que pressupor muitos adultos perversos, né? O que é improvável, né? O Freud não conseguia extrair do paciente a lembrança efetivamente do abuso, né? E, claro, a constatação de que no inconsciente não há registro de realidade no sentido factual, né? A gente não consegue fazer essa distinção forte, né, no inconsciente. Então, isso vai fazendo que o Freud abandone, de fato, essa teoria primeira das neuroses, né? O Laplanche, nessa conferência importantíssima, né, a Revolução Copernicana Inacabada, que está traduzida aí para o português, ele aponta que, nesse momento, o Freud abre mão de uma teoria que levava em consideração o papel exógeno da constituição psíquica para privilegiar a endogenia, né? As fantasias e os conflitos oriundos do mundo interno, né? Que teria um peso maior na realidade material. É isso que o Laplanche está chamando aqui de desvio biologizante, tá? Quando eu vou falar que é a fantasia originária que faz o trauma, é o complexo de Édipo que é patogênico, é o desejo do próprio sujeito que é patogênico. Então, porque é inato, né? Porque veio, vocês vão ver, inclusive, o Freud, né? E a Melanie Klein depois falando coisas do tipo: essas forças inatas vão ter diferenças também de sujeito para sujeito, no sentido de que tem gente que nasce com muito sadismo, tem gente que nasce com muito masoquismo, com muita pulsão de morte, né? Então, vocês vão ver a Melanie Klein e o Freud quebrando a cabeça com esse endogenismo, né, como fonte do patogênico, né? Tem gente que nasceu com muita pulsão de morte, com muito sadismo, com muita força egóica e daí por diante, tá? Então, e obviamente, quanto mais a gente fala desses fatores endogenéticos, né, biológicos, inatos, menos a gente vai abrir espaço para o outro lá fora, né? As cenas originárias que vão constituir o outro lá fora, tá? Isso não além do princípio do prazer elevado às últimas consequências, né? É interessante o que a Juliana escreve aqui, né, comparando o além do princípio do prazer, aquilo que ela lembra, né, do parexcitações, né, o Reichschutz, o famoso Reichschutz, o parexcitações, e depois, em inibição, sintoma e angústia, o Freud voltando, por exemplo, para o papel da mãe como neutralizador dos excessos, no acolhimento, por exemplo, né? Então, vocês veem que o Freud está o tempo todo tensionado, né? Lá na pulsão de morte, o que que supostamente poderia fazer frente aos excessos? A capacidade do eu de controlar os estímulos que chegam até ele, fazendo esse escudo protetor contra estímulos, o famoso parexcitações. No Inibição, Sintoma e Angústia, texto posterior, o Freud volta à mãe, né? O que que protege a criança desses excessos, né? Internos e externos? A presença da mãe, né, que vai neutralizar, né, essas excitações, tá? Em Construções e Análise, né, o Freud volta de novo a procurar um evento fatídico, né, um evento traumático, né, a cena primária, né, ele vai propor para o paciente, inclusive, uma ficção dentro da análise de cada paciente para explicar, olha, você deve ter visto seus pais transando assim, assim, assado, a sua mãe fez isso, isso e isso. Então, ele propõe uma ficção, né, para dar conta de um evento traumático real. Então, o que a Juliana está mostrando, né,
no Moisés a mesma coisa, né? É que o Freud o tempo todo está voltando para a busca de um evento real que supostamente ele tinha abandonado, né? Se a gente lê o caso clínico do Homem dos Lobos, ele também está falando da cena primária, né? Se a gente lê o próprio caso da Dora, né? Ele está falando das cenas de sedução que a Dora está sofrendo, né? Mesmo que ele, no caso da Dora, né, esteja falando da força do Édipo heterossexual da Dora, né, como fator patogênico, o tempo todo ele está lembrando que os disparadores, né, do conflito, né, são provenientes de fora, né? É o senhor K tentando a beijar e atacar a Dora, é o pai oferecendo a Dora como objeto de troca, né? Tudo isso dispara os conflitos da Dora, mas mesmo que o Freud esteja ali estabelecendo o tempo todo, né? A força do édipo heterossexual dela como patogênico, né? Enfim, então, essa introdução aqui só para lembrar, né, que o Freud está fazendo esse desvio biologizante que a gente vai ver corrigido, num certo sentido, quando o Ferenczi vai retomar em 32 essa ideia, né, do trauma. A Juliana faz uma leitura interessante aqui, que desde, por exemplo, se a gente pensar no primeiro texto do psicanalítico do Ferenczi, né, do alcance da ejaculação precoce, o Ferenczi está muito preocupado na dissimetria relacional e naquilo que o outro produz na gente. Né? Vocês lembram desse textinho do Ferenczi? É um textinho muito bonitinho, muito legal da gente ler, que ele fala que a ejaculação precoce atinge as mulheres. A ejaculação precoce, né, obviamente, sintoma dos homens, atinge as mulheres, né, que as mulheres ficam angustiadas, as mulheres vão caminhar na direção da neurastenia porque os homens não se cuidam, né? Então, um texto muito bonito, assim, para pensar nessa dimensão que o Ferenczi vai colocar na obra dele, quase como um todo, da importância da gente valorizar aquilo que vem do outro de verdade, não da nossa fantasia, tá? Obviamente, queria deixar bem claro aqui, algo que a Juliana não falou nesse texto, mas vai falar em outros textos, que o Ferenczi, ele participa muito ativamente do desvio biologizante junto do Freud, tá? É do Ferenczi, por exemplo, que a gente extrai um texto do quilate de Thalassa, tá? Thalassa, para quem já leu, é um delírio, né? Aí, com todo respeito, né? A coisa como é que chama? A injúria diagnóstica. A injúria diagnóstica a gente gosta para menosprezar um texto, né? Mas é meio delirante, tá? Assim, a gente precisa de um esforço solidário enorme para acolher Thalassa, tá? Totem Tabu também. Totem Tabu também. Então, assim, esses desvios biologizantes dos dois, Totem Tabu no Freud, Thalassa no Ferenczi, tipo assim, gente, é filogenética, é Lamarck, entendeu? Os caras estão conversando com Lamarck, assim, de pau a pau, assim, então acolhendo mesmo ideias meio absurdas. Quando a gente transa, né, uma trans heterossexual, a gente, na verdade, está querendo voltar ao mar primevo, Thalassa, né? Esse mar primevo de onde todos nós saímos, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito demais, tá? Então, isso também tá no Ferenczi, beleza? Nesse Então, texto do alcance da ejaculação precoce, uma das coisas que eu acho muito importante nesse texto é que ele fala do apoio social, né, que existe Sim. é, nessa posição de que a mulher não pode, né, transar, né, e que o Uhum. homem tem que transar com todo mundo antes de casar, né? Isso. Assim, ele fala assim, não só dessa dessa posição que está instituída, mas como do apoio Uhum. social, né? E ele fala das mulheres que a mulher tem que decidir se ela vai ser uma mulher falada, né? Se vai transar, vai Uhum. fazer experimentações sexuais antes de casar, ou se ela Uhum. vai se furtar de todo o seu desejo, né? Assim, Exato. para que senão a sociedade vai Uhum. e Isso aponta, também né, está para no ela. jogo, né? O Uhum, tanto uhum. que O elas social, né? elas são reprimidas e aí depois a gente, né, pede orgasmo, mas
Ué, mas elas não treinaram, elas não estão autorizadas, e além de tudo, encontram homens, né, que não dão conta, né, que não acolhem, que, né, também não se tratam, né, não estão dispostos, né, a cuidar de si para fazer com que a gente possa priorizar o orgasmo delas, por exemplo. Então, é um texto realmente muito, muito legal, vale muito a pena a gente voltar sempre a esse texto, pensando no contexto dele, tá? Que é o inicinho do século XX. Eu não sabia dessa primeira análise sobre um cavalo, essas coisas que a Juliana descobre nas pesquisas dela. Então, o Ferenc fez uma análise, né, como médico, né, montado num cavalo, não sabia disso. Não duvido, pela elasticidade da técnica que o Ferenc sempre vai propor. É, não duvido que ele tenha cuidado e conversado com alguém, sobre um cavalo durante a guerra. Mas, enfim, queria enfatizar isso, né? Assim, todos os leitores, né, nós que estamos lendo a obra do Ferenczi mais dedicadamente, né? A gente está vendo as origens extrínsecas, do trauma, né? Extrínsecas ao sujeito, né? Nos últimos textos citados aqui pela Juliana, Criança Mal Acolhida, por exemplo, né? E a sua pulsão de morte, né, a análise de criança com adultos, todos esses textos do volume 4, insisto, né, textos importantíssimos, a gente lê e relê, reflexões sobre o trauma, né, o próprio diário clínico também citado aqui, né, no volume 4 tem alguns trechinhos, né, do diário clínico, e obviamente o texto seminal, absoluto, né, um texto muito importante, o Confusão de Línguas, né, todos esses textos vão apontando para a presença real do adulto, né? De como que essa presença real do adulto, a realidade do abuso sexual, né? E o abuso sexual aqui, gente, tomado como paradigma do abuso, tá? Mas evidentemente a gente está falando da violência, né? Do abuso moral, do abuso psicológico, né? Abusos físicos de toda a ordem que não precisam ser necessariamente genitalizados, tá? Mas claro, o Ferenc vai tomar, né, o abuso sexual genitalizado como paradigma, né, ainda, mas no texto dele fica claríssimo, né, que esses abusos são de toda a ordem, tá? Abuso no sentido da violência, né, do adulto com relação à criança. Por isso, o texto dele, né, vai falar de uma confusão de línguas, né? Uma língua da paixão do lado do adulto, que tem a ver com o inconsciente, que tem a ver com a sexualidade infantil do adulto, né, o sadismo, a violência e a linguagem da ternura da criança, né? A criança ela está ainda próxima, né, da linguagem da ternura, né, imersa, na verdade, na linguagem da ternura, porque ela está regida, ainda, por aquilo que o Freud chamou de pulsões de autoconservação, né? A criança ainda não tem, o significado do seu corpo atrelado àquilo que mais tarde vai ser a sexualidade dos adultos, né? Então, é claro que a criança tem prazer no corpinho, é claro que ela se masturba, é claro que ela arrepia quando a gente beija o pescocinho, né? É óbvio que esse corpo é um corpo erótico, é claro que é. Mas o adulto não pode confundir esse erotismo presente nessa cena de carinho e cuidado com a criança com a sexualidade de um adulto já presente ali na criança. É essa confusão que deve ser desfeita, é essa confusão que deve ser, né, da qual a criança deve ser protegida, né? O adulto inevitavelmente erotiza o corpinho da criança, isso é indispensável para ela, isso é fonte da saúde psíquica da criança, a erotização que o adulto vai fazer desse corpinho, né? Fonte de saúde psíquica, fonte do prazer do corpo que a criança vai encontrar depois, mas o adulto, ao fazer isso, ao erotizar o corpinho da criança, com o abraço, com o banho, com o carinho, com o brincar, ele tem que tomar cuidado o tempo todo para não confundir as linguagens, né? Um pouquinho de erotização é inevitável quando a gente abraça, dá carinho, mas quando a criança faz o movimento, por exemplo, né, de tocar no corpo do adulto, né, nas partes genitais do corpo, de se masturbar em público, né, etc., o adulto tem que intervir. Opa, não pode colocar a mãozinha aqui, não pode colocar a boquinha assim, não pode beijar desse jeito, não pode dormir com o papai assim, não pode dormir com a mamãe desse jeito.
tudo isso, né, é papel e trabalho do adulto, tá? Então é nesse sentido que o Ferenc está falando dessa confusão de linguagens, tá? São linguagens mesmo, mais do que línguas, né? São linguagens diferentes, tá? Sprach, né, tem um sentido aqui mais ampliado do que duas línguas que pertencem à mesma lógica, tá? Então eu queria insistir na tradução nova que o Lucas propôs, né, um pouco baseado até na tradução já comum que a gente faz do Sprachspiel, do Wittgenstein, né, quando ele fala dos jogos de linguagem, né, a gente traduz Sprachspiel como jogo de linguagem exatamente porque a gente está falando de coisas muito diferentes. A ternura não é uma língua tal como uma língua da paixão, né? São linguagens diferentes, são modos de, né, estar no mundo, de fazer coisas completamente diferentes. É como se a gente dissesse, sei lá, que jogar xadrez, né, é uma linguagem, né, é um jogo, né, e, sei lá, construir casas, né, é um outro jogo, né, engenharia é um outro jogo. Não são línguas diferentes, tá? A engenharia e o xadrez, por exemplo, tá? Não são línguas, são linguagens diferentes, tá? É, o Ferenczi, né, o tempo todo está apontando para esse elemento aqui que a Juliana grifa, né, o traumático é dado como esse mal-entendido, a criança se torna o porta-voz, né, de um certo mal-entendido, a criança tenta, né, de alguma maneira denunciar o trauma que sofreu, né, é, e ela não é acolhido, né, ela não é acolhida, ela não recebe um testemunho, né, por parte dos pais, ela conta o ocorrido a alguém de sua confiança e a resposta é a desautorização da sua fala, queria grifar isso, né? Ela é desautorizada, ela não é reconhecida, ou seja, ela não recebe esse testemunho, né? E isso é essa falta de testemunho, essa falta de acolhimento que é muito traumática. É isso que torna o fator patogênico muito, muito grande, né? No diário clínico, por exemplo, é, o Ferenc vai abordar o tempo todo, né, como que o corpo está presente nesse trauma. Então, quando a gente fala aqui de confusão de linguagem, a gente não está, né, essa é uma observação importante da Juliana, não cai só sobre a linguagem, sobre a fala, etc., tá? A gente tem que lembrar que o Ferenc está trabalhando aqui com o corpo, tá? Pacientes que vão expressar sintomas corporais muito importantes, como sufocamento, dores abdominais, vertigens, tá? Despersonalizações, tá? Então, o corpo está muito presente, ele não está falando só, né, de um trauma linguístico, por assim dizer, tá? O que mais? O texto Reflexões sobre o Trauma também é um texto muito importante. Olha só, o mais fácil de destruir em nós é a consciência, a coesão das formações psíquicas numa entidade. É assim que nasce a desorientação psíquica. Ao destruir a consciência, o sujeito amenizaria o seu terrorismo de sofrimento. São essas saídas, gente, assim que o Ferenczi vai apontando o tempo todo, como é, autoclivagens, né? Saídas autoplásticas, né? Saídas que vão incidir sobre o próprio sujeito, porque ele não tem condições, né, de ser acolhido e ter mais material tradutivo para traduzir de outra maneira, né? Faltando os materiais tradutivos, né, que viriam provenientes do outro, né? Faltando esse material, ele precisa se agredir, né? Se clivar, né? Daí que vocês vão ver, por exemplo, essas expressões que vão aparecer no próprio Ferenczi. Aqui a identificação com o agressor, né? O catonadológio, o famoso catonadológio, né? A sorte do soldado, né? A criança tem que aguentar, né? Aguenta calado, engole o choro, né? É esse tipo de reação do adulto, né? Que comete a agressão e não acolhe, que torna a criança né, mais traumatizada, tá? Sem chance de traduzir, né, aquilo que ela precisa traduzir.
o famoso bebê sábio, que agora a gente tem traduzido como bebê erudito, né? Entra nessa mesma lógica. Eu preciso me clivar numa parte que tudo sabe, mas nada sente, né? Para deixar essa outra parte que tudo sente, mas nada sabe, de lado, né? Então, o bebê sábio é, né, uma expressão de um sonho importante que o Ferenczi vai interpretar em alguns pacientes, né? De um bebê que sabe tudo, um bebê que já amadureceu muito rápido, né? Uma criança que é super bem educada, super ah, obediente, mas que preocupa, né? Quando a criança é obediente demais, bem educada demais, preocupa, né? Porque essa criança precisa, né, precisou, né, ser um bebê sábio, um bebê erudito, um mini adulto, um adultinho, né? Porque não teve condições de expressar sua agressividade, né? De expressar sua dor, né? De expressar aquilo que é traumático, tá? É, ela vai falar aqui também dessas partes danificadas, fragmentadas, né, que às vezes cindem, né, são cindidas, como se fosse um anjo da guarda, mencionando aqui claramente, sem mencionar, né, a função órfica, né, que a Elizabeth Severno vai propor para o Ferenc, esse nome, né, está aqui citada Elizabeth Severno, paciente que vai, né, participar muito ali, né, da última clínica do Ferenc, né, no seu diário clínico ela vai aparecer no Reflexões sobre o Trauma, né? Paciente que foi abusada de forma muito violenta pelo pai, né? O pai dava sonífero, né? Um tipo de medicação para dormir, né? E estuprava essa menina, né? E fez isso durante muitos, muitos anos, né? É, enfim, uma paciente que vai ser gravíssima, né, do ponto de vista da sua psicopatologia, né, mas que o Ferenc vai acolher e vai fornecer isso que ela não teve ao longo da vida, que é essa função de testemunha, né, e dizer do horror que ela sofreu, nomear o horror que ela sofreu, né, falar que esse horror foi de verdade, né, que aconteceu de verdade, que é possível de traduzir, né? E aí, começando a concluir, o que o Laplanche vai fazer a partir dessa história, né? É o que me interessa, e aí a gente vai ver isso nas próximas aulas com mais calma, como que a gente pode retomar essa história do trauma, né? Nos dois autores, né? Para pensar aquilo que o Laplanche está chamando aqui de situação antropológica fundamental, a SAF, né? Situação antropológica fundamental, que sempre vai existir, né? Essa situação antropológica fundamental que pode ser descrita a partir de uma assimetria não só pela dependência física, mas também pelo desamparo psíquico, né? Já que a criança não tem aquilo que o adulto tem, a tópica psíquica, né? O recalcamento, né? Então, a situação antropológica fundamental, ou situação originária, como Laplanche vai chamar, né? É essa situação de assimetria radical, né? Que já aparece, num certo sentido, inferente, né? Por meio dessa dissimetria relacional, né? Que estava ali falando dessa confusão de linguagens, né? Entre a criança e o adulto, né? O Laplanche está falando aqui da linguagem inconsciente do adulto e a ausência da linguagem da criança, tá? O que o Laplanche quer apontar é como que as mensagens enigmáticas, ou seja, mensagens que estão comprometidas com a sexualidade inconsciente do adulto, são implantadas, são direcionadas para a criança e fundam a vida psíquica da criança, tá? É isso que o Laplanche começa a retomar dessas teorias, tanto de Freud quanto do Ferenczi, tá? Como que a sedução, né, ela é importante nesse sentido, tem algo do sexual, né, da sexualidade infantil, do próprio adulto, que vai ser endereçado, né, para a criança, e essa sexualidade, ela é o fundamento da subjetividade da criança, né? É, essas mensagens que o adulto endereça para a criança, vai, né?
do sorriso ao olhar, do ninar ao muxoxo, enfim, todas as mensagens, elas infligem um grau de excitação na criança, justamente por não ser capaz de tratá-las de alguma forma, gera um impacto efractante. Essa efração, essa abertura que o sexual causa na criança é um trauma fundamental e impossível de não acontecer, né? Ele sempre vai acontecer. Então, para o Laplanche, a origem do sujeito psíquico é sempre traumática, porque o sujeito se origina do sexual proveniente do outro. Então, ele é sempre traumático, né? Porque a criança, o bebezinho, não tem os elementos para traduzir essas coisas que vieram do adulto, tá? Então, é nesse sentido que o Laplanche vai dizer, né, que dessa excitação vão haver, então, dois modos de funcionamento dessas excitações que são endereçadas para o bebê. Um modo mais ligado, que vai fazer aquilo que é o eu, é a consciência, e um modo mais desligado dessas excitações, que vão, uh, enfim, ser aquilo que o Freud vai situar do lado do inconsciente. Então, do lado do inconsciente, energia desligada, pulsão sexual de morte, né? Grifem isso aí, porque vai ser importante na aula que a gente vai falar sobre a transferência, sua provocação pelo analista. Então, do lado das excitações não ligadas, não traduzidas, né, o Laplanche vai situar o isso, né, o inconsciente, aquilo que não tem identidade, aquilo que não está ligado, tá? Aquilo que não tem um sujeito. É isso que está do lado do inconsciente. A pura pulsão, aquilo que é desligado e desligante, aquilo que é excitação sem tradução. Do lado do eu, aquilo que conseguiu ser traduzido, aquilo que conseguiu ser ligado, aquilo que conseguiu ter tradução, tá? É esse momento mítico, né? Que a tópica vai se formar, né? Onde o inconsciente nasce, onde ele se separa do eu, né? É a partir desse momento mítico que a gente nunca sabe localizar no tempo, né, gente? Quando que aconteceu o recalcamento originário? Quando que foi, né? Quando que eu finalmente pude falar eu sou? A gente não consegue situar isso. Mas a gente tem que pressupor que esse momento existiu em algum momento, né? Que houve uma separação entre esses dois modos de funcionamento psíquico. Um modo ligado e um modo desligado e desligante, tá? Aquilo que foi ligado é aquilo que a gente conseguiu traduzir. Aquilo que tá desligado e desligante são as excitações que vieram do outro, que a gente não conseguiu traduzir, tá? Para terminar, eu lembro de um texto, né, citado aqui pela Juliana, que é Implantação e Intromissão, só para lembrar que quando o Laplanche fala da teoria da sedução, ele está propondo para a gente um contínuo. Então, eu queria que vocês sempre mantivessem na cabeça a lógica continuista, tanto para pensar o início do ser humano, quanto para pensar na psicopatologia. O Laplanche está pensando num contínuo que vai da implantação à intromissão, no sentido de que, na implantação, a gente tem muitos elementos sexuais fornecidos pelo adulto, mas, ao mesmo tempo, muito material tradutivo. Então, eu forneço a excitação, eu dou carinho, eu dou banho, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dando material tradutivo para a criança traduzir essas excitações. Então, eu canto musiquinha, eu conto historinha, tem muita palavra, tem muita tradução mesmo, proveniente do adulto também. O adulto reconhecendo o tempo todo o gesto espontâneo do bebê, aquilo que o bebê está fantasiando, pensando, etc. Na intromissão, são as cenas que a gente vai ver mais escritas, né, pelo Ferenczi, onde o adulto entra com uma carga violenta e não ajuda a traduzir. Então, é o estupro, é a violência, é a negligência, né?
são as deprivações, que vão ser descritas pelo Winnicott também. Esse é o campo da intromissão, né? Quando eu faço um tanto de coisa com a criança e não dou material tradutivo para ela. Então, se a criança foi ah, implantada, né? Se ela sofreu os processos da implantação, o mais comum é que ela caminhe no sentido da neurose, porque vai ter conflito, porque, né, ela vai conseguir traduzir essas excitações com material tradutivo mais abundante. Se a criança passou pelas situações originárias dela, a SAF, a situação antropológica fundamental, se ela foi tomada pela intromissão, ou seja, violência, negligência, né, agressividade, violência sem tradução, é mais comum que ela caminhe a partir desse lugar para as psicoses, os estados borderline, as psicoses, as não neuroses, tá? Então, vocês estão vendo que é um contínuo, porque todo mundo teve cenas de implantação e intromissão. Todo mundo, né? A grande questão é a ênfase dessas cenas, como que a gente conseguiu traduzir, né, as nossas, enfim, excitações que vieram, né, do outro, a partir, do material tradutivo que também veio do outro, né, e que a gente vai ter que usar, tá? É, ela cita o caso da criança mal amada aqui da Violante, né? Como que, por exemplo, num estado onde uma menina de 5 anos estuprada pelo pai, né, tem um material clínico de recuperação clínica mediante a qualificação narcísica oferecida pela mãe. Então, a gente vê isso muito na clínica, né, gente? Assim, pessoas que sofreram muito, mas que tiveram a chance tradutiva, o reconhecimento de um adulto e que consegue elaborar bem o trauma, e às vezes traumas que a gente considera até pequenos, né, na história de alguém, mas que não teve material tradutivo e que faz um estrago enorme na vida da pessoa. Então, pensar um pouco nessa dialética, né, entre aquilo que aconteceu de fato, né, com a criança e o material tradutivo ao qual ela teve acesso, tá? É, eu acho que era isso que eu queria apontar, só para vocês entenderem assim, como que o Laplanche está retomando esses aspectos. É, é isso. Só para concluir, aqui esse quadrinho ficou muito bom, né? É, Só para concluir, então, assim, como que o Laplanche está retomando esses aspectos, né, da teoria do Ferenczi, da teoria do trauma, do Freud, né, para montar a teoria da sedução dele, tá? Olha como que nesse quadrinho que as autoras apresentam, a gente tem a etiologia na teoria da sedução do Freud ligada à vivência sexual prematura, então só porque foi prematuro, né? Já no Ferenczi, o abuso sexual, né, ou a rejeição é a etiologia, mas queria apontar aqui também nessa etiologia a ausência do acolhimento do outro, tá? E no Laplanche, né, a etiologia vai ser a presença do sexual mais as possibilidades de material tradutivo fornecidos pelo outro, tá? E aí as características do paciente aqui, nesse caso, né, do Freud, ele está apontando mais para a histeria, no caso do Ferenczi, mais para os pacientes fronteiriços, e aí eu queria associar esses dois casos aos elementos da implantação e da intromissão, tá? No funcionamento defensivo, o recalcamento está mais ligado ao campo da implantação, a cisão e a clivagem, muito mais ligada ao campo da intromissão. A terapêutica, no caso do recalcamento, é alívio da resistência, revisão da história infantil, rememoração. O analista pode estar mais abstinente mesmo, né? Ele pode sair mais da cena, o paciente dá conta de traduzir. No campo da intromissão, no campo dessas clivagens mais violentas, a gente vai precisar regredir o paciente, tá? Os pacientes têm que regredir para reativar o trauma,
para a gente testemunhar esse trauma. Então, o analista tem que ser muito ativo aqui, tem que estar muito presente, tem que favorecer a confiança, né? Ele tem que estar efetivamente presente nessa cena, tá? É outra clínica, é outro modo de agir clinicamente, tá? As consequências metapsicológicas, né, do lado mais da implantação, do lado do Freud, né? A economia psíquica está sendo movida aqui pelo conflito entre o ego e a sexualidade, né? Ou seja, a coisa está mais organizadinha. E a economia psíquica, lá no Ferenczi, nessa clínica mais difícil, a gente está movido principalmente pelo desligamento da pulsão de morte, ou como Laplanche vai reler mais tarde, pela pulsão sexual de morte, tá? Então, são os termos que eu queria apontar para vocês. Como que o Laplanche, essa leitura que eu tenho feito, né? Como que o Laplanche, de alguma forma, ele vai vai recuperar a teoria do trauma em Freud, vai recuperar a teoria do trauma do Ferenczi, e eu estou lendo sempre, né? Faço questão de explicitar isso, o Ferenczi como um tipo de precursor da teoria da sedução generalizada. Então, por isso que eu queria deixar bem na mão de vocês, assim, né, essa teoria do Ferenczi, insistir na leitura desse autor, para a gente, nas próximas duas aulas, explorar um pouco mais o que que é a teoria da sedução generalizada a partir do próprio Laplanche, tá? Esse texto da Viviana é super legal, recomendo que vocês leiam, porque ela vai trabalhar com obras de arte. Eu vou tentar fazer uma apresentação PowerPoint sobre ele, trazendo esses quadros para a gente falar desse texto aqui. Então, leiam o texto da Viviana e o texto do próprio Laplanche para a gente pensar o que que é a transferência, Letícia. É, assim, uma coisa que me ajudou muito e está me ajudando muito a entender esses conceitos é esse livro aqui. Ah, isso é muito bom. Esse livro é muito bom porque traz casos clínicos. Incidências da alteridade do sexual na clínica psicanalítica foi editado pela Zagodoni a partir de um congresso, né? Que Uhum. eu organizei aqui na UFMG. Vale E muito é a só pena, de caso clínico, porque só de assim, caso clínico. não tem caso clínico de Laplanche, né? Isso. Assim, Os ele quase não. laplanchianos E assim, não esse livro é só de caso clínico e tem assim imagens como o analista como no lugar, se colocando no lugar de prisioneiro da transferência, né, e podendo estar nesse lugar para esses casos mais, assim, são construções muito, assim, muito boas, assim, um texto que muito é legal. muito bom, vale muito Deixa a eu pena. colocar aqui no chat do Zoom e do YouTube o link do livro, caso vocês queiram o PDF. Ele está à venda também pela Zagodoni, mas está aí o PDF gratuito, já que a gente teve apoio da Fundação Jean Laplanche para publicar esse livro. Então, ele está distribuído também em PDF gratuito, tá? É, então é isso. Obrigado por lembrar, Letícia. Bom feriado. Obrigado por estar aqui na Páscoa. A gente se vê. Eu vou marcar ainda as duas. Espero Ajudando a estabelecer. esquecer que o Cruzeiro perdeu para o BRB, né? Exatamente. Não vai ter Ajuda. mais. Não É, vai ter mais Red Bull sendo vendido no supermercado BH, não, não vai não. demorar um Chega, tempo. chega. Melhor trabalhar meu masoquismo dando aula, trabalhando, do que torcendo pelo Cruzeiro. Então, obrigado por ajudar nesse masoquismo guardião da vida, que é da aula, do que no masoquismo mortífero, que é lembrar do Cruzeiro.